Bem-vindos a mais uma quinta-feira, mais um episódio do nosso podcast Gente que Ama a Gente. Obrigado por estarem connosco. E hoje temos aqui comigo o nosso grande amigo Jorge Guerreiro. Muito bom dia, muito boa tarde, conforme a hora. Olha, em primeiro lugar, muito obrigado por teres aceito este desafio para estares aqui a falar um bocadinho comigo. Como é que estás, antes de mais? Obrigado, está tudo bem dentro do possível. É um prazer e é um gosto e um agradecimento pela amabilidade do convite, que com muito prazer que aqui estou. Muito obrigado. Não, o nosso objetivo será sempre o mesmo aqui no Gente que Ama a Gente, que é conhecer pessoas que fazem coisas, seja de que área for, seja do que for, gente que faz mais do que o normal. E nesse sentido, para quem não te conhece, vai-te conhecer no mundo inteiro, vais ter aqui uma oportunidade de conversar comigo. Sempre que quiseres fazer perguntas, tudo, trocar de assunto, fazer aquilo que te apetecer, isto não é nenhuma entrevista, é apenas uma conversa. Vamos voltar aqui um bocadinho atrás. Quem és tu? Onde é que nasceste, antes de mais? Eu nasci no sítio da Nazaré. Epá, olha aqui, para já. Estás a falar sério? A falar sério. No hospital do sítio da Nazaré, tal e qual a minha irmã também, nasci lá em cima, portanto, no sítio da Nazaré, há 48 anos, vou fazer 49, esta parte, com muito gosto. Muito bem. Olha, era a primeira grande surpresa é que eu não sabia que você era Nazaré. Então, e a escola, foi tudo feito lá ou vieste para cá? Portanto, Nazaré foi o berço para nascimento. Depois, com 2 anos, 1 ano e meio, vim para Peniche. Portanto, na prática, considero-me de Peniche, mas em termos fisicamente falando, nasci no sítio da Nazaré. Bem. E depois vim para a minha terra, que é Peniche, e cá fiquei. A tua infância, Jorge? Tranquila, na escola, normalíssima? A minha infância foi tranquila na escola, normal. Portanto, fiz a escolaridade toda, que não podia deixar de ser. Depois... Só uma questão, tu és puto de bairro, eras de bairro ou não és? Sim. Qual era onde é que viveste na infância? Ali na zona do centro de Peniche, Ok, portanto, ok. ali na Travessa dos Quintais, Ok. ali perto da farmácia onde o meu pai trabalhou Pois é. 50 anos. Pois, exatamente. Era aquela travessa que servia de brincadeira, jogar ao peão, jogar ao berlinde, andar de bicicleta, jogar à bola. Que me cheira a lixo. Fiz a minha infância toda dessa forma, fiz a escolaridade toda dessa forma. Tentei sempre ser o melhor em tudo. Muito bem. Fui sempre, modéstia à parte, o melhor aluno em tudo. Portanto, fui sempre o melhor no ciclo, fui sempre o melhor na escola primária, Olha, fui sempre vamos o cá melhor por na aí. escola secundária. Foste Foi sempre. porque sim, ou sempre tiveste desde muito novo o sentido de se é para ir mais além, é para chegar mais lá acima. Como é que tu te lembras dessa tua altura? Era por acaso ou era porque tu gostavas mesmo de estar aí na frente da coisa? Eu sempre gostei de estar lá na frente. Não foi nada como fosse imposto, eu sempre tive dentro de mim essa ambição, esse desejo de ser sempre o melhor possível e entregar tudo o que tinha para entregar, desde pequenininho. Tanto que eu sempre tive muitos amigos, mas a maioria dos meus grandes amigos eram sempre bastante mais velhos do que eu. Ok. Derivado daqui porque eu sempre fui, modéstia à parte, muito responsável para a idade que eu tinha. Certo. E sempre levei a vida muito a sério e com muita responsabilidade, e a escola sempre foi assim. Depois também entrei para a faculdade, estudei na Autónoma de Lisboa também, tirei a minha licenciatura em Gestão. Porquê gestão? Porquê? No secundário, desde quando é que tu começaste a perceber que esse era um caminho de interesse para ti? Porque podias ter escolhido outros, claro, não é? No secundário, para já, porque havia ali uma indefinição da minha parte, na altura, os moldes hoje em dia já divergem bastante, mas na altura havia um módulo que nós podíamos tirar no secundário, na escola secundária, que chamava-se o Técnico Profissional de Contabilidade e Gestão, TPCG. Antigamente falava-se TPCG. E era um módulo que era tirado com mais exigência do que a escolaridade secundária normal, em que era para as pessoas que já não queriam seguir para a faculdade, ou seja, saíam do secundário aconchegados em termos de formação e em termos de habilitações para o mercado de trabalho. E porque eu ainda estava na indefinição se seguia para a faculdade ou não, portanto aquela fase híbrida que nós não sabemos bem o que é que vamos fazer, e depois acabei por tirar o TPCG, reforcei as minhas competências, modéstia à parte, melhor aluno da escola secundária, portanto modéstia à parte também sempre. E depois acabei por entrar para a faculdade, na área de contabilidade e gestão, e foi a área que mais, respondendo à pergunta, Filipe, foi a área que mais mexeu comigo, que mais no meu interior, que mais puxava por mim, que me dava paixão. Era a área da contabilidade, a área da economia e da gestão, e do saber fazer alguma coisa. Quando falamos em gestão, nomeadamente no ensino superior, estamos a falar do quê?
para quem não sabe? Porque às vezes os nomes, quando nós escolhemos um curso com o nome e chegamos lá e é muito diferente daquilo que nós estamos a falar. O que é isso, ter aprender gestão no ensino superior? Gestão de uma forma fácil e de uma forma intuitiva poderá ser, grosso modo, explicado, modéstia à parte, em três, quatro vetores. Planear, Ok, planear. organizar, liderar e acompanhar. Portanto, estes são quatro eixos, se assim podemos dizer, quatro traves mestras: planear, organizar, liderar e acompanhar o resultado e corrigir. Portanto, basicamente, gerir é estes eixos ser colocados em prática numa organização, numa empresa, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar. Portanto, a gestão é transversal a toda a nossa vida, seja em que área for. Vamos começar já por aí. Não estou assim, não é provocatório, mas positivamente provocatório. Não para nós, mas para quem se dirige a pergunta. Temos em Portugal mais chefes, mais gestores ou mais líderes? Eu penso que as coisas estão a mudar em Portugal. Felizmente que as coisas estão a mudar. Penso que gradativamente estamos a ter mais líderes. Antigamente era só maioritariamente chefes, e um líder não é um líder, é mais do que um chefe. Um líder é uma pessoa que tem que ter capacidade de motivar, tem que ter capacidade como se fosse um treinador de uma equipa de futebol hoje em dia. Tem que ter capacidade de olhar para aquele colaborador, para aquele membro, para aquela peça na engrenagem, ter capacidade de ver as tuas qualidades, as tuas competências, as tuas ambições e saber explorar essas capacidades no sítio certo, como se fosse um campo de futebol. Estou a perceber. E hoje em dia, felizmente, já está a haver progressivamente deixou de haver a questão do chefe, mas passou a haver a importância de ser um bom líder, porque se as pessoas não estiverem motivadas a trabalhar, se as pessoas não tiverem paixão, se as pessoas não tiverem aquele vínculo dentro do nosso coração para nos entregarmos de corpo e alma ao nosso trabalho, se não estivermos satisfeitos e felizes naquilo que estamos a fazer, e aí o líder faz toda a diferença. O líder incentiva, o líder apoia, corrige quando é preciso, repreende quando é preciso, mas acima de tudo vê o nosso lado bom para que cada dia possamos melhorar um bocadinho mais e entregar um bocadinho mais daquilo que nós sabemos fazer e melhorar. Excelente definição. Concordo em 100%. Diz-me uma coisa, e esta questão da liderança, isto aprende-se na universidade? Na faculdade nós aprendemos a parte teórica, a parte prática já se desenvolve, mas essencialmente teoria. 90%, 80% na faculdade é a parte burocrática, a parte dos conceitos, a parte do saber, de livros. Certo. A parte da liderança já é um bocadinho desenvolvida, mas estamos a falar de cerca de 20%. Então, como é que nós podemos desenvolver a liderança no nosso país? A liderança pode ser desenvolvida de muitas formas. A liderança, já na faculdade tivesse algumas experimentações, criar uma empresa, foram colocados, por exemplo, grupos de trabalho para simular a criação de uma empresa, os passos que são necessários para se criar uma empresa. Isso passou a ser uma frequência de uma disciplina na faculdade. Olha que espetáculo. Foi criado um grupo de trabalho e a nossa missão era os passinhos todos, e depois cada passo era feita uma avaliação como é que se cria uma empresa. E depois da empresa ser criada, como é que a empresa começa? A começar todas as cambiantes de uma empresa, a parte do marketing, da publicidade, dos recursos humanos, contratar pessoal. Isso já foi desenvolvido na faculdade e hoje em dia cada vez mais as faculdades estão preocupadas acima de tudo em formar pessoas, mas pessoas que, para além da parte teórica, que saibam trabalhar, que saibam vir para o mercado de trabalho e consigam ter competências para trabalhar numa Câmara Municipal, ter competências para ser professor, ter competências para trabalhar num hospital, se for na parte da saúde. Acima de tudo, hoje em dia cada vez mais as faculdades estão-se a adaptar à evolução da sociedade. A evolução no sentido de formar pessoas que saibam trabalhar, que saiam da faculdade, para além de levarem o canudo, como costuma dizer, mas que saibam fazer alguma coisa. Essa coisa que eu nunca me canso de dizer, e vejo por mim, acima de tudo, estudem, e quem nos estiver a ouvir, estudem e dediquem-se àquilo que gostam de fazer a sério. Nunca entrar num curso só porque os outros também vão.
Eu nunca entrei em gestão porque os meus colegas iam para a gestão. Eu entrei para a gestão porque era o curso que mexia comigo, que mexia com o meu sentimento de perspectivar o dia da manhã, a ser um gestor. E nunca vão para um curso só porque os outros vão. Isso é um conselho que eu posso dar com os meus 48, 49 anos, acima de tudo para quem está a estudar e para quem está a perspectivar e para a faculdade. Vão para aquela área que mexe convosco, para aquela área que vos arrepia. Quando falam sobre um determinado tema, vocês sentem aquela pele de galinha. É essa área, quando sentirem o arrepio, é essa área que mexe convosco que vocês devem se lançar e devem arregaçar as mangas. E se os jovens não souberem, como é que nós poderemos suscitar nestes jovens que têm, e desde o passado e presente, vai sempre existir dúvidas, o que é que hoje nós também, na tua ideia, até na tua ideia de gestor, poderíamos fazer numa idade mais precoce para ajudar as pessoas a começar a descobrir de novo alguns dessas paixões e desses talentos? Eu acho que acima de tudo é haver um espaço na escola, um espaço físico e um espaço, portanto, dentro do programa anual, seja de que ano for da escola, em que existe uma disciplina ou que existe uma cadeira, se assim podemos chamar, onde os alunos pudessem falar. Para além ou seja, para dizer de outra forma, para além da pessoa ir para uma sala de aula e receber informação do professor sobre determinada cadeira, sobre determinado assunto, ao contrário, os alunos irem ter uma cadeira onde eles possam exteriorizar aquilo que lhes passa na alma. Olha, eu gostava de assuntos sobre a fotografia, ou gostava de assuntos sobre o espaço lunar, por exemplo. Hoje em dia, ouvi ontem nas redes sociais, o melhor aluno do país entrou com uma média de 19, tal na astrologia. Aeroespacial, tal e qual. Portanto, onde os alunos pudessem exteriorizar e falar, olha, eu gosto de fazer isto, eu não gosto tanto de fazer isso, eu gosto mais de fazer outra coisa, eu gostava de ser médica, eu gosto muito de ver séries de medicina, onde a pessoa possa verter cá para fora, entre aspas, aquilo que se passa na sua mente, no seu coração e aquilo que a pessoa perspectiva poder vir a ser um dia mais tarde. E acho que esse espaço de abertura das escolas e das faculdades para o aluno faz falta. Para além da pessoa estar ali a receber um ano inteiro de formação e de teoria, que é fundamental. Sempre, em primeiro lugar, a teoria. Primeiro saber os conceitos. Contigo, sem saber os conceitos não podemos ter boas competências, não podemos ser um bom líder. É preciso saber os conceitos, é preciso saber o que é o PIB, é preciso saber o que é o crescimento natural, é preciso saber o que é a natalidade. Todos estes conceitos é fundamental, é a base. Mas depois dos conceitos, dar o salto para a liderança e para o que cada um gosta de saber fazer, acho que deveria de haver esse espaço. Haver ali 1 hora por semana ou 1 hora por mês em que os alunos pudessem exteriorizar e gradualmente fazerem o seu caminho, mas terem um espaço para poderem desabafar. Junto dos professores, junto dos colegas, era um espaço de abertura, um espaço de autoconhecimento. Certo. É a minha opinião, que acho que poderia ser modéstia à parte, uma mais-valia. Estás a falar disso, eu estive a ver calhou-me por acaso, acho que foi no YouTube, um vídeo da melhor universidade do mundo, de Harvard. A forma como eles fazem os debates, o professor que lidera e os alunos, aquilo é uma cena que eu nunca falei isso contigo, jamais imaginava. Então aquilo vai de encontro àquilo que tu estás a dizer, também estamos a falar da melhor universidade do mundo, assim, a léguas. Aquilo é tipo, o professor vira-se para uma assembleia repleta de alunos, no primeiro, segundo e último ano de Harvard, e diz, vamos aqui abordar, estou a inventar agora, né? Vamos aqui abordar o tema da gestão de empresas. O que é um bom gestor? Quem é que quer falar? Pois há um que fala e depois ele faz uma pergunta sempre brutal, que é, agora quer outra pessoa que não esteja de acordo com esta pessoa. Porque se estiverem todos de acordo, acaba já o debate. Quem não está de acordo, continua. Eles passam ali 2, 3 horas a serem positivamente contra uns aos outros e chega-se depois a conclusões maravilhosas que o professor depois vai assentando e vai fazendo. São desafiados a falar sobre aquilo que pensam, nem mais. E ao desafiar, penso que é um bocadinho também tentar que cada um consiga sair da sua zona de conforto. E ao sair da sua zona de conforto, estamos a dar um salto em frente.
Evidentemente que às vezes os alunos não é por mal, mas vão para uma área, e já tem acontecido várias pessoas amigas, que infelizmente depois chegam ao segundo, terceiro ano da faculdade e veem, olha, ao fim e ao cabo não era bem isto que eu gostava de fazer. Ao fim e ao cabo, e depois têm que fazer uma retificação do seu caminho, do seu percurso a nível de faculdade, e vão para a área certa. Às vezes não se consegue acertar à primeira, também acontece, faz parte da aprendizagem, faz parte do conhecimento, faz parte do autoconhecimento de cada um de nós. Mas comigo foi a área da gestão que mexeu comigo, e não me arrependo de ter ido para a área de gestão. Já fiz a minha formação há cerca de 25 anos, portanto, na Universidade Autónoma de Lisboa, que ainda existe, que é uma faculdade de renome nacional. Fiz uma licenciatura com mais de 23 colegas, e deu muito gosto e muito prazer, e aprendi bastante. Mas, sem dúvida nenhuma, que o aprendizado maior é na vida real. Quando sais da universidade, pegando nisso, o que é que pensa um gestor quando acaba? Tu já tinhas algum sonho objetivado nessa cabeça, ou dizes agora vamos ver o que é que vai acontecer? O que é que pensavam os jovens na altura? Essencialmente, vamos ver o que é que vai acontecer. Ok. Tinha algumas luzinhas, alguma perspectiva de entrar na área da contabilidade, de entrar na área de gestão, a nível de um escritório, de uma empresa, mas tinha algumas luzinhas, mas também, acima de tudo, vamos ver o que é que isto vai dar. Mas quando nós somos colocados numa secretária, com um computador, com um telemóvel, e somos confrontados com uma determinada função, para a partir daquele momento passamos a exercer e a crescer com aquela função e a aprender todos os dias, aí é que nós vemos se estamos capacitados ou se não estamos capacitados, e é no terreno. Portanto, é no terreno, é no relevado, como costuma dizer, no terreno, fisicamente falando, é que nós vemos as nossas capacidades e as nossas aprendizagens, que temos que fazê-las ou refazê-las, se assim podemos dizer. Aí é que nós vemos as nossas dificuldades, onde é que temos que melhorar, onde é que temos que aperfeiçoar, e onde é que estamos melhor, e onde é que temos que ter mais formação. É quando somos confrontados no próprio local de trabalho, aí sim é que nós vemos que a nossa formação valeu a pena. E aí é que nós costumamos todos os dias a desenvolver a nossa aprendizagem. Com o erro também se aprende, com os erros, como é evidente, como em tudo na vida. A errar estamos a aprender, e acima de tudo aí é que nós consumimos os conceitos, consumimos as nossas competências no bom sentido, em que somos colocados à prova, e esse colocar à prova é um desafio diário em melhorar e em fazer a nossa função bem feita, que foi isso que eu sempre fiz. Porque é que achas que nós temos sempre tanta dificuldade em geral, quanto mais novos, pior, mas muita gente em adulto nunca consegue superar isso, em errar? Porque é que achas que as pessoas, numa generalidade, têm tanto medo e ficam tão frustradas com o erro? A frustração do erro é com a pessoa ter a noção, cá dentro de nós, que erramos. E esse medo de errar, acho que depois torna-se pernicioso. Dentro do nosso consciente ou dentro do nosso subconsciente, fazer tudo direitinho, sempre à primeira, sem erros, sem nada, acho que faz parte do ser humano. Mas o errar, efetivamente, eu falo por mim, o errar aprende-se. Não é dizer por dizer. Ao errar nós estamos a aprender. Eu acho Estamos que a estás aprender 100% certo. e corrigimos o nosso caminho. Acho que é a única função Corrigimos de o nosso errarmos é caminho. porque tivemos a fazer. E acima de tudo, só erra quem não faz. Só não erra quem não faz. Peço desculpa. Mas Só como não erra falaste, quem na não realidade também é certo. Só erra com E grande quem nunca faz nada, porque acaba por nunca aprender. faz. Exatamente. E que também é um erro por si só. Porque a aprendizagem é feita de erros, é feita de sair da zona de conforto. É feita de dar pequeninos passos, mas passos certeiros, e passos com o pé firme e sempre com os pés bem assentes na terra. E eu efetivamente fiz o meu caminho de trabalho em várias empresas, em várias instituições, mas sempre com os pés bem assentes na terra e sempre tentando aprender o máximo possível. Acho que isso é uma mensagem fundamental, aprender e absorver o máximo possível da capacidade de trabalho. Porque uma pessoa que ganha a competência de saber trabalhar numa determinada área acaba por saber trabalhar em qualquer empresa, porque adquiriu a competência, adquiriu o saber fazer naquela área, e a partir daí temos um arcabouço em termos de mentais e físicos e da nossa fisionomia pronto para trabalhar, seja em que empresa for naquela área. Mas é importantíssimo sairmos da zona de conforto, e o aprender todos os dias coisas novas é fundamental. Ao fim de uns anos nós vimos, aprendi tanta coisa naquela empresa. Hoje tens falar em empresa, tens a tua própria empresa, que hoje não vai ser o assunto principal dela, conseguiste esse teu, passaste de empregado para
para patrão, como se costuma dizer. Passei por os dois lados, exatamente. Por os dois lados, o que é muito importante Foi. nesta nossa caminhada. Foi. És um homem de sonhos, que eu já sei. És um homem de objetivos bem definidos, que eu também sei. Antes de entrarmos naquilo que tu fazes hoje, diz-me aí 2 ou 3 grandes paixões que tu tenhas, Jorge. Uma ou 2 grandes paixões que eu tenho. Essencialmente, paixão de automóveis. Elecas! Uma paixão desde que nasci, praticamente, por automóveis. Eu costumo dizer que isto é um bocadinho, entre aspas, doentio, entre aspas, mas é aquilo que eu sinto. Eu crio uma relação com os meus carros, portanto, ninguém acredita numa coisa destas. Um carro é um elemento físico, não é? Não pode haver relação, nem há relação nenhuma, nem pode haver. Mas eu crio um vínculo com os meus carros, portanto, eu crio um vínculo de sentimento, que acho que deriva da tal paixão que eu tenho por automóveis. Para além disso, dos automóveis, tenho outras paixões, tenho a paixão da fotografia, é uma paixão também já de longa data, portanto, tirar fotografias, tenho uma paixão tremenda de tirar fotografias de paisagens, fotografias também na área do meu trabalho, e tenho também outra paixão, que também já vem de há muitos anos esta parte, que é a política, gosto muito da política. Qual é a diferença entre política e políticos? De uma forma leve, na tua opinião. Política é, ao fim e ao cabo, um conjunto de atividades que são exercidas por um determinado número de pessoas que visam determinados objetivos. Isso, para mim, é política. Objetivos de bem-estar da população, objetivos da qualidade de vida, de aumentar a qualidade de vida da população, de combater as desigualdades também que existem nas sociedades. Isso é a política. O político é o interveniente, portanto, é aquele membro eleito pelo povo que tem uma determinada função e uma determinada incumbência. É o político, para mim é o político. E se tu és tão apaixonado por política, se a política é algo tão bom, e o político é quem faz a política, porque é que o mundo anda assim todo virado do avesso, quase como que a não aproveitar a política? Porque eu defendo uma coisa, eu defendo que a política é que salva a humanidade. Certo. Mas que os políticos já é diferente, mas a política social, a política é a única forma que nós temos que efetivamente evoluir este mundo, criando isso que tu estás a falar, essas condições. Mas depois aparecemos nós, os homens. Onde é que está aqui? Onde é que esta coisa está aqui a falhar? Eu penso que isto é um caminho, portanto, a evolução das sociedades, a evolução da política, a evolução das democracias, essencialmente a nível mundial, é um caminho, é tudo feito de progressos, não é? Evidentemente, depois dentro deste caminho há aqui uma série de vicissitudes partidárias, vicissitudes também de algum combate partidário entre ideologias diferentes, entre partidos diferentes, e depois acaba por sobrepor-se esse tipo de combate, que também é positivo e que também é profícuo, acaba por sobrepor-se ao essencial. E o essencial, na minha opinião, é combater as desigualdades, é aumentar a qualidade de vida das populações, é evitar a pobreza ou minimizar a pobreza ao máximo possível, é fazer com que as pessoas vivam bem com qualidade de vida, é fazer com que as pessoas tenham o seu trabalho, possam ter o seu rendimento, que é fundamental, e possam ter também um bocadinho de qualidade de vida com a sua família, com os seus amigos. Ao fim e ao cabo, as pessoas serem felizes e cada um ter a sua casa, cada um ter o seu meio de transporte e ter uma vida feliz e saudável. É por isso que a política serve, na minha opinião, é por isso que os políticos servem, que é servir as populações. Servir de corpo e alma, servir com paixão, servir com coração. Para além dos interesses pessoais, pôr sempre o interesse da população à frente. Esse é que é o objetivo, esse é que deveria ser a verdadeira chave mestra de um bom político. É pôr o interesse da população à frente e sacrificar o que tiver que sacrificar. Porque sem sacrifício não há vitória, sem paixão não pode haver vitória, e sem sacrifícios pessoais não pode ser um bom político. Tem que saber pôr os seus sacrifícios. Se tiverem que ser, tem que se fazer sacrifícios. Olha, tem que se fazer sacrifícios. Quando aconteceu de uma forma, já me vais explicar se foi por mero acaso ou não, entraste neste mundo
da presidência de associações, nomeadamente aqui na questão do sangue, que já vamos falar agora um bocadinho. Quando eras mais novo, eu, por exemplo, costumo dizer sempre uma coisa que é nunca fui, não sei porquê, nunca fui muito... esse arrepio que tu falas, essa coisa nunca me puxou muito para a questão do associativismo, nunca me estou... Nunca percebi muito bem porquê, mas esta é a minha realidade. Tu desde novo que sentiste que poderias fazer alguma coisa, até aplicando essa tua questão de seres melhor, de seres mais, de teres essa competência de liderança, numa questão da associação, ou isto aparece na tua vida por mero acaso? Tinha perspectivas disso, mas apareceu por mero acaso. Como é que apareceu? Há sempre um princípio na vida, Filipe. Como é que apareceu? Apareceu onde ao menos esperava. E, sinteticamente, foi assim. A minha mãe adoeceu. Teve uma úlcera que, entretanto, rebentou. E essa úlcera rebentando no estômago, portanto, tivemos que chamar a ambulância, os meios de socorro, teve que ser internada em Santa Maria. Isto era 1h. E, entretanto, evidentemente que, ao se rebentar uma úlcera no estômago, teve que ter a reposição de sangue, porque perdeu muito sangue, como qualquer ser humano que está sujeito a um acidente desta envergadura. E na altura, isto há 17 anos, 18 anos atrás, eu sabia que havia uma associação de dadores de sangue do Concelho de Peniche. Eu sempre ouvi dizer que havia cá uma associação no nosso Concelho, um grupo de amigos da dádiva de sangue aqui em Peniche, e na altura a minha mãe precisava, pois fomos contatados pelo Hospital de Santa Maria, precisava de levar 3 unidades de sangue, pelo menos, para repor o sangue que ela perdeu, para poder sobreviver, não é? Para poder repor aquilo que ela perdeu, se assim podemos dizer. E então eu socorri-me da Associação de Dadores de Sangue Peniche, na altura, há 17 anos atrás, ainda era o Sr. Ricardo Martins como presidente da direção, e na altura era tudo tratado, não havia internet, não havia... Era tudo por fax na altura, lembro-me perfeitamente. E a Associação de Dadores de Sangue Peniche, na pessoa do seu presidente, fizeram uma requisição por fax para que na cama do terceiro andar do Hospital de Santa Maria, da Dona Maria Fernanda Guerreiro, aparecesse lá 3 unidades de sangue para repor o sangue que a senhora perdeu derivado ao acidente que teve, esse infortúnio que teve. Então o sangue apareceu lá. No dia seguinte, o que é facto é que eu tive notícias do hospital e a minha família que o sangue apareceu através da Associação de Dadores de Sangue Peniche e a minha mãe foi salva, porque repôs-se os 3 saquinhos de sangue que a minha mãe perdeu. E foi através deste ato de caridade, deste ato de humanidade que esta associação teve, no meu caso concreto com a minha família, neste caso com a minha mãe, na altura, que eu ganhei uma dívida moral, uma dívida ética, uma dívida que, por mais que eu me entregue a esta associação, com muito gosto e com muita paixão, como é tudo na vida que eu faço, nunca vou conseguir pagar, entre aspas, terem salvo a minha mãe na altura, porque aqueles 3 saquinhos de sangue fizeram toda a diferença e a minha mãe foi salva. Evidentemente depois faleceu uns anos mais tarde com o AVC, mas o que é facto é que naquele momento o sangue fez toda a diferença e a Associação de Peniche, como sempre, cumpriu a sua missão como está a tentar cumprir há 28 anos esta parte. O tempo passou desde esse episódio? Exatamente. O que é que tu fizeste depois? Não, depois, entretanto, por coincidências da vida, que é mesmo assim, acabei por ser convidado, depois de uns anos esta parte da minha mãe ter sido salva, acabei por ser convidado, porque era a minha área de gestão e de contabilidade, para pertencer aos órgãos sociais desta associação, neste caso para tratar da contabilidade, e eu não fui capaz de dizer que não, portanto, com certeza que disse logo que sim, nem sequer pensei, nem sequer hesitei, façam conta comigo, é para a frente, é que é Lisboa, como costuma dizer, e avancei, arregacei as mangas, comecei a tomar conta da contabilidade desta associação. Depois a associação teve em vias de acabar, entre aspas, por falta de órgãos sociais, porque somos todos voluntários, que é mesmo assim, e depois, como eu já lá estava, angariei um conjunto de pessoas que estavam lá há mais anos, formei uma equipa, candidatei-me com mais 8 colegas meus, e acontece que os anos vão passando e neste momento já estou com 15 anos, vai fazer brutal. 16, como presidente da direção da Associação de Dadores de Sangue. Portugal nós vimos muito... quando somos muito invadidos por filmes americanos e sabemos muitas coisas dos Estados Unidos, eles têm muito aquele sentido de comunidade, aquele sentido de como é que não, o país, sim, do teu conhecimento, o quanto temos que crescer nesta questão de sermos mais para a sociedade a esse nível de comunidade, de associativismo. Falta-nos ainda uma caminhada, ou estamos para lá, o que é que...
O país tem crescido. O nosso país é um país de voluntariado. Sempre que é preciso, e agora há pouco tempo, sempre que há apelos na comunicação social, sempre que há alertas nos meios de comunicação social, nas redes sociais hoje em dia, esses alertas impactantes, que é assim que se chama, de causas solidárias, o povo português é manifesto, arregaça as mangas e comparece, e sempre que é chamado. Há outra parte, que é a parte do voluntariado, a parte do associativismo, que é isso que o Filipe estava também a falar, não menos importante. Essa parte é mais difícil. Porquê? Porque todos nós temos a nossa família, todos nós temos de ter o nosso trabalho, e quem é voluntário e conjugar depois estes equilíbrios no dia-a-dia, com a parte do associativismo, com essa fatia que preenche a minha vida, e de alguns colegas meus também, aí é preciso mesmo ir à tal paixão. E porque temos que sacrificar por inerência a nossa família, porque o tempo não dá para tudo. Para estar na associação ou para estar no movimento associativo, não podemos estar com a nossa família, ou estamos de um lado ou estamos no outro. Tem que haver sempre o chamado custo-benefício. Certo. O benefício é a paixão, o benefício é saber que estamos a ajudar o próximo. E essa parte, essa fatia do meu coração e do meu ser, preenche-me e acaba por complementar o meu trabalho. Jorge, só para as pessoas terem uma ideia, e eu próprio, eu já dei sangue, três poucas vezes, mas dei, 3, tenho que dar mais. Essa é outra das questões que eu já te vou fazer a pergunta a seguir, que é como é que eu, sem estar ligado a isso, e não tendo, posso-te fazer já, e não tendo, imagina que eu nunca tinha dado, não faço ideia, nunca senti necessidade, o que é que poderá, tal qual como falaste há bocado, criar condições para os miúdos falarem mais, o que é que poderíamos fazer, ou as entidades poderiam fazer, para que chegue a mais gente a publicidade, ou o que quer que seja, que nos faça voluntariamente ter mais vontade de ser, neste caso, dadores? Eu acho que é o despertar, Certo. E o sensibilizar que o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser de cada um de nós fica mais cheio, entre aspas, quando sentimos que fizemos algo para a população, sem saber a quem. E quando nós conseguimos despertar esse bichinho dentro de cada um de nós, ou dentro de cada um dos simpatizantes e dos amigos e desta família da dádiva de sangue, quando conseguimos chegar a esse âmago dentro de cada um dessas pessoas, aí sim o bichinho desperta e depois é só continuar o caminho. O problema é que às vezes não se consegue despertar essa gênese de tudo, o início. De tudo, não é? O início é que o princípio e a gênese é sempre o mais problemático, o mais difícil, é chegar ao princípio. Quando chega a esse princípio, há tal paixão, como foi no meu caso da minha mãe, na altura que teve esse problema de saúde, ganhei uma paixão e um sentimento que estou a ajudar o próximo sem saber a quem, que é, normalmente quando nós damos uma prenda a alguém, seja para o Natal, seja para o aniversário, nós sabemos, olha, está aqui uma prenda para o teu aniversário, não é? Quando é uma prenda para uma pessoa amiga, para um familiar, é uma prenda que nós compramos e sabemos o que é que estamos a oferecer e para quem. Sobre o voluntariado e sobre causas humanitárias, nós estamos a ajudar sem saber a quem. Okay. Pode ser no Porto, em Lisboa, no Algarve, nos Açores, na Madeira. É um bem que fazemos ao próximo. E esse bem enche-nos sempre, e a mim e aos meus colegas, enche-nos de prazer e de gratidão, mais do que o sacrifício que às vezes temos que fazer e arregaçar as mangas que temos que fazer muitas vezes. Para nós temos uma ideia, quando aquele lema que é o seu sangue pode salvar muitas vidas, vocês conseguem certamente quantificar, ou seja, primeiro que tudo, quando eu vou dar sangue, quanto é que eu tiro? São 470 mililitros, grosso modo meio litro de sangue. Meio litro de sangue. Isso pode ajudar mais do que uma pessoa? Pode ajudar pode salvar com uma dádiva até 3 pessoas. Com um saquinho pode salvar até 3 vidas neste momento. Para dizer de outra forma, a nossa Associação de Dadores de Sangue Peniche, do Conselho de Peniche, em 28 anos de existência, quantificando e indo em termos de materialização do nosso trabalho, já temos mais de 15 mil pessoas que foram salvas pelo país inteiro e pelas regiões autónomas com o sangue promovido, sensibilizado e organizado com os nossos dadores de sangue de Peniche. Mais de 15 mil pessoas. É esse número, é esse quantitativo, que nós temos uma ideia
da quantidade de pessoas que já foram salvas com os dadores de sangue de Peniche. Quando dizes esse número, o que é que sentes, Jorge? No fundo da tua cabeça, no fundo da tua alma, o que é que se sente quando se diz que... É um sentimento de gratidão muito grande, muito grande. E depois, com este sentimento de gratidão, também se consegue criar amizades muito fortes. E amizades até com quem menos espera. Eu, através da associação, ganhei uma amizade inesperada completamente. Ganhei uma amizade e sei que o nosso trabalho está a ser acompanhado pelo Presidente da República. E quando eu digo isto, algumas pessoas não acreditam, mas é fantástico. Eu, através da associação, consegui, inadvertidamente, há 7 ou 8 anos atrás, descobri que o Sr. Presidente da República faz anos no mesmo dia do que eu. E faz anos no mesmo dia do que o Freddie Mercury, que é o mesmo dia que eu nasci. Portanto, eu nasci a 12 de dezembro. É uma capicua, mas é verdade, 12/12. E o Sr. Presidente da República também nasceu, que é longe de mim saber, no mesmo dia que eu nasci. E então houve um dia que eu, entretanto, lembrei-me de ir ao site da Presidência da República e toda a gente dizia, os meus colegas e por aí fora, pá, Jorge, não vale a pena, ninguém responde, para que é que vais ter trabalho a perder 1 hora ou 2 a mandar um e-mail para a Presidência da República? São milhares de e-mails todos os dias, o teu nunca vai ser visto. Mas eu tenho sempre esse lado sonhador e muitas vezes sou criticado por ser muito sonhador, mas acho que não é um defeito, acho que é uma virtude. Enquanto eu sonhar, vivo. Quando eu deixar de sonhar, vou deixar de viver. E eu disse sempre para mim mesmo, não, vou mandar um e-mail ao Sr. Presidente da República porque certeza que vai ser visto. Acontece que passou-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Esse e-mail era para convidar o Presidente da República a vir aqui a Peniche visitar as nossas instalações da Associação de Dadores de Sangue e o monumento de homenagem ao dador de sangue, que está ali edificado desde 2018. E o convite foi feito. Passou-se 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu estava com colegas meus da associação, por coincidência das coincidências, nunca mais me esqueço. E toco o meu telemóvel, o número que eu não tinha gravado, e qual é o meu espanto, que estava com colegas meus da associação nesse dia, numa reunião de direção, e atendi o telefone em voz alta, e qual é o meu espanto, que atendo o telefone, pensava que fosse uma pessoa do meu trabalho, ou que eu desconhecia, e atendo o telefone e diz-me, fala o Jorge Guerreiro, fala sim senhor, daqui fala o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, está bom, como estás? Eu sou o Presidente da República, sou sim senhora. Olha, só para lhe retribuir os parabéns e retribuir o convite, que fazemos anos no mesmo dia, que eu mandei-lhe também os parabéns, porque descobri através da RFM que fazemos anos no mesmo dia, e ele telefonou-me precisamente no dia do meu aniversário, nesse dia de reunião que eu estava com colegas meus ao pé de mim, que assistiram a esse telefonema, e sei dizer que a partir desse dia ganhámos ali uma amizade completamente inesperada, portanto, completamente fora da caixa, que é assim que costuma dizer, e não há nenhum aniversário que eu não passe, que eu não dou os parabéns ao Sr. Presidente da República, ou que ele não me manda os parabéns para mim. Recebo sempre um postal pelo Natal, assinado e carimbado por ele, mesmo com a letra do Presidente da República, e tenho um mostruário na minha sala da minha casa e da minha esposa, com esses postais todos guardados, com esses lembretes todos. Não há nenhum aniversário que se passe desde esse dia que o Sr. Presidente da República não me telefona, e eu telefono também para ele. E temos o telemóvel pessoal um do outro, e acho que foi uma coisa completamente fora da caixa que me aconteceu, entre muitas outras, que os meus colegas são testemunhas disso. Agora repara, parabéns para já por essa atitude. Esta pergunta que eu te vou fazer, tu vais responder de uma forma brilhante, que é, imagina, e isto acontece com milhões de pessoas todos os dias, que tu não tinhas mandado o e-mail. Exatamente. Nunca tinha, se fosse seguir os conselhos, entre aspas, dos meus colegas, estavam a ser sinceros, porque deve ser um portfólio tremendo de e-mails que a Presidência da República deve receber durante 24 horas por dia. O meu era só mais um, mas se eu não tivesse dado esse passo e de o acreditar, isto nunca se tinha desencadeado. E às vezes a nossa vida é feita disso, é darmos pequenos passos e acreditarmos que é possível. Por que não? A probabilidade de eu ter esse feedback era mínima, não é? Era ínfima, mas tentei. O que é facto é que hoje em dia dá-me vontade de rir, dá-me vontade de... Há muita gente que não acredita, e quando eu digo esta história dizem que é quase inacreditável, mas é verdade, e sempre que já tem sido necessário, temos um contacto um do outro, e que não deixa de ser esta proximidade, independentemente da questão política, lá está,
mas estamos a falar da pessoa, e a pessoa em causa, para além de ser o Presidente da República, é um ser humano. Claro. E esta proximidade que se cria com o cidadão, neste caso com a minha pessoa, para mim mexeu bastante comigo, e acho que mexe com cada um de nós, é saber que temos ali um Presidente da República, mas que é próximo e que está disponível e que dá só o trabalho de, em 10 milhões ou 11 milhões de cidadãos, de todos os anos, fazer com a letra dele, a dar-me os parabéns e a desejar saúde e felicidades. E tenho isso tudo guardadinho para a minha história, para, Acho que sim. para a minha vida. Acho que é uma lição no sentido de que sonhar é fantástico, mas os sonhos têm que ser postos em prática. Sim, Tem que se sim, dar sim, esse sim. primeiro passo que tu dizes. Eu digo Aliás, sempre, sim. não existem Sim, pessoas extraordinárias, Sim, existem sim, pessoas normais que todos os dias Normais, fazem aquele normais, bocadinho a mais. Eu sou muitas vezes, aliás, o lema de vida das minhas redes sociais, o meu lema de estar na vida é o sonho que manda a vida. Eu sempre aprendi desde pequeno, e enquanto acho que cada um de nós tem que sonhar. Temos que sonhar com aquilo que gostamos, com aquilo que perspectivamos fazer. Temos que, mesmo que sejam coisas que a maioria das pessoas não se identifiquem, mas cada um sabe de si, cada cabeça a sua sentença, e eu gosto de sentir que estou a sonhar. Às vezes coisas quase impossíveis, gosto de ir atrás delas. Isso é que me desafia, isso é que puxa por mim, isso é que me faz arregaçar as mangas, isso é que me faz levantar todos os dias com força, com coragem, é ir atrás do prejuízo daquilo que parece impossível. E depois, quando chegamos lá e conseguimos atingir quase o impossível, é uma lufada de ar fresco na nossa cabeça e na nossa alma, e respiramos de satisfação. Se olha, mais uma vitória, mais um passo que eu dei de evolução e do meu caminho, e tem sido assim o meu percurso de vida, de trabalho e também na associação. Olha, desculpa interromper-te, há bocadinho estava-te a perguntar, que é das bolsas de sangue? O nome? Unidades de sangue. Unidades de sangue. O que é que, para onde é que aquilo vai? Portanto, cada bolsinha de sangue, cada saco, que é assim se chama, de sangue, dos tais 470 mililitros, aquilo depois vai para um banco de sangue, que é em Lisboa, É nos único, então serviços centrais. vai tudo para o mesmo sítio. Existe em Lisboa, no Porto e em Coimbra. Ok, 3 então. 3 serviços centrais de recolha de sangue. Lisboa, Porto e Coimbra. Aquilo depois vai para uns frigoríficos próprios. Certo. Cada saquinho é subdividido em 3 componentes. Cada saquinho é subdividido numas máquinas próprias, tecnologicamente falando, que subdividem aquele saco em 3 sacos diferentes. Plasma, glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Okay. É subdividido cada saco daqueles. Giro. E é decomposto em 3 saquinhos. Por exemplo, o plasma, que tem uma cor amarelada, o plasma serve, neste momento Portugal está a aproveitar a 100% do plasma, coisa que não acontecia há uns anos atrás. O plasma serve para fazer medicamentos. Okay. Nem toda a gente tem esta noção. O plasma da dádiva de sangue está a ser aproveitado em Portugal a 100% neste momento, e que serve para fazer medicamentos para os hospitais, para as pessoas, para os doentes, para toda a gente que necessita tomar medicação. Ou seja, o nosso sangue está a permitir produzir plasma para fabricar medicação, através de empresas que se dedicam à fabricação de medicação. Certíssimo. Para curar doenças, para curar patologias que cada um de nós tem. Portanto, cada saquinho desses está para salvar até 3 vidas. 3 vidas porque que são os tais subcomponentes. Já percebi. Daí dizer-se que cada gota salva, cada dádiva de sangue pode salvar até 3 vidas, e é fundamental. Portanto, um ano da nossa associação, para dizer de outra forma, um ano da Associação de Dadores de Sangue Peniche, um ano de trabalho dos nossos dadores, das nossas ações de sensibilização, de formação, de promoção e de organização de recolhas de sangue e medula óssea, equivale para abastecer os hospitais do país inteiro para um dia. É esta a proporção. A Associação de Dadores de Sangue Peniche, um ano do nosso trabalho e dos nossos dadores de sangue, que vão lá esticar o braço, como vão agora no próximo domingo, se Deus quiser, dia 3 de setembro. Dia 3 de setembro. Não faltem. Dá para abastecer os hospitais do país inteiro durante um dia só. Um dia, porque todos os dias são precisas 1000 a 1100 saquinhos para os hospitais, porque todos os dias há acidentes, todos os dias há operações cirúrgicas, todos os dias há doentes oncológicos que precisam de transfusões de sangue, todos os dias há uma série de patologias que necessitam desse líquido precioso que só o ser humano pode oferecer ao seu próximo. Não há máquinas, nem há computadores, nem há tecnologia nenhuma neste momento, só o ser humano é que pode oferecer o sangue para poder salvar vidas. Isso significa que, que se não houvessem estas dádivas no país todo, nós teríamos, não sei quantas, tu me vais dizer um número mais ou menos, pessoas a menos
por ano em Portugal. Exatamente. Portanto, neste momento há 8 tipos de sangue. Ok. Desses 8 tipos de sangue, existe considerado pelo Ministério da Saúde e pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação, uma reserva. Em caso de catástrofe, em caso de um tremendo acidente que pudesse haver no país, uma catástrofe mesmo daquelas em massa, é necessário haver dos 8 tipos de sangue entre 5 a 7 dias de reserva, Certo. de estoque, antevendo uma catástrofe. E o que é que acontece? Ao longo do ano, esses 5 a 7 dias de reserva de cada um dos 8 tipos de sangue vai variando. Como se fossem as ondas do mar, se assim podemos dizer. Sobe, depois baixa, e depois conforme, se for a altura de inverno, as pessoas estão com mais gripe, se for na altura do verão, as pessoas tiram férias, já não têm tanta disponibilidade para dar sangue, que é perfeitamente normal. Pois esses níveis de sangue vão oscilando desde janeiro até dezembro. Depois, o que é que acontece? Quer os serviços centrais, quer as associações, grupos e núcleos de dadores de sangue, e juntamente com o apoio da Federação, temos que tentar, que nesses momentos mais baixos, como este agora que estamos a atravessar, de fim das férias e princípio da escola, combater essa sazonalidade, combater com campanhas de sensibilização, campanhas de promoção, campanhas de recolhas de sangue também adicionais e extras, se assim podemos dizer, para mobilizar a população. Agora, no espaço de 2 dias, houve 1500 inscrições que deu nas televisões, com o apelo da diretora do Instituto, a doutora Maria Antónia Escoval, com o apoio da Presidente da Federação, o Sr. Alberto Mota, e com o apoio também e sensibilização de muitas associações. Em 2 dias houve 1500 dádivas para o país inteiro. Não foi suficiente, mas já foi um conforto. Salto. Já foi um conforto. Olha, quando olhas para trás nestes 16 anos, 16, 17, Sim. que balanço é que tu fazes, não da associação, mas de ti? Do que passaste, do que aprendeste, do que valeu a pena, quando tu olhas e que te deitas à noite, que resumo é que tu poderias fazer aqui para as pessoas também entenderem qual é o poder de estar 16 anos num projeto, seja ele qual for, dedicado de corpo e alma, que não há de ser só coisas boas, não há de ser só chegar e estou lá há 16 anos. Explica-me um bocadinho desse trabalho. O balanço, olhando para estes 16 anos para trás, quase 16 anos esta parte, o balanço é francamente positivo. Um balanço de orgulho, um balanço de consciência tranquila, um balanço de ter sido, acima de tudo, todos os dias ter feito o melhor. E deitar-me todos os dias com a consciência que fiz o melhor possível, com os meios que eu tenho, com os colegas que eu tenho e com as dificuldades, e sempre com os pés bem assentos na terra. Nunca tentando dar o passo maior do que aquilo que nós temos perspectivas para dar, sempre dar um passo certo, e tudo aquilo que se faça, ou que se organize, ou que se perspective, que se faça bem feito. É o sentimento que me passa por mim, mas ao fazer pouco e bem feito, do que tentar fazer coisas muito grandes e depois não correm bem. Porque se fizermos pequenas coisas, mas bem feitas, com qualidade, estamos a fazer a diferença pela positiva. E podemos sempre melhorar da próxima vez, mas tentarmos fazer uma coisa grande e que não corra muito bem, ficamos nós marcados e fica marcados também quem vem nos visitar. Epá, aquilo não correu bem, aquilo não foi bem sucedido. E estes 16 anos têm sido feitos de muitos eventos. Fizemos agora uma caminhada, a primeira caminhada dos dadores de sangue e de convívio há coisa de uma semana. Foi uma ideia arrojada, uma ideia inovadora, foi um princípio, lá está, a questão do princípio, a questão da origem das coisas, e tivemos ali quase 50 pessoas, foi a primeira. As pessoas podem dizer 50 pessoas, não tem expressão nenhuma, claro que não tem expressão nenhuma. Mas para mim tem. Mas é o princípio. São 50 que que se não houvesse a caminhada não ia nenhuma, eram 0. A Corrida das Fogueiras também não começou com tanta gente. Claro, nada na vida começa assim. O triatlo também não começou com... Tudo tem um princípio. Nada começa Foi assim. A primeira caminhada dos dadores de sangue. Teve um simbolismo tremendo por ser o princípio. Foi a gênese. Há coisas para melhorar, com certeza que já identificamos que há coisas que temos que melhorar. Na próxima caminhada temos que organizar uma t-shirt para cada pessoa. Claro. Oferecemos bonés este ano. Para o ano vamos fazer t-shirts. Olha, lá está. Já temos identificado os pontos de melhoria. Mas foi um princípio, foi um simbolismo tremendo. E tem-se feito alguns eventos muito engraçados aqui com a nossa associação, com o apoio do município, com o apoio dos nossos parceiros, e sair da zona de conforto.
Ou seja, para além de fazer as recolhas de sangue, e de medula óssea, que é o principal, é a missão e está nos estatutos da nossa associação. Aliás, os estatutos são bem explícitos, que é organizar, promover, apoiar todas as dádivas de sangue e de medula óssea do Conselho de Peniche, e depois temos a atividade secundária, não menos importante, Filipe, que é ajudar as populações mais carenciadas. Ok. E pode parecer uma atividade secundária, mas não deixa de ser importante. Como a Cruz Vermelha, como outras associações humanitárias que também têm um papel muito importante no nosso Conselho. Nós somos apenas uma fatia pequenininha neste tecido associativismo do nosso Conselho, neste tecido como um todo. E este nosso contributo é muito importante, modéstia à parte. E o sentimento que fica, Filipe, é de ter conseguido aguentar 16 anos, ter conseguido acima de tudo, o sentimento de meu e dos meus colegas de termos feito coisas giras, de termos feito acontecer. E este sentimento de chegarmos a casa e fizemos acontecer, a caminhada correu bem, o aniversário correu bem, a recolha correu bem, este sentimento de cansaço, mas combinado com o sentimento de gratidão e o sentimento de prazer, é um binómio fantástico, e só quem passa, e lança aqui o desafio, quem não for voluntário, ou quem tiver ideias de vir a ser voluntário, que experimente, pelo menos que experimente, que saia da sua zona de conforto. Vou experimentar, deixa-me tentar, deixa-me pertencer a uma associação. Por que não pertencer a uma associação humanitária? Experimentem, arregassem as mangas e vejam que depois o cansaço ou o sacrifício, quer queiramos, quer não vai ter que haver, claro, acaba por ser compensado com o sentimento de ajudar ao próximo, com o sentimento de coração cheio. Jorge, quais são os sonhos, agora esquecendo o passado, voltando os olhos para o futuro, que tu antes, um dia, ainda há bocado estávamos a falar disso, obviamente não poderás ficar eternamente ali, claro, enquanto estás lá no futuro, o que é que tu ainda sonhas que dizes, pá, eu não me gostava de ir embora sem isto acontecer? Basicamente, quer eu, quer os meus colegas, isso é um sonho de longa data, que é, para além de termos uma sede, que temos uma sede neste momento com o protocolo da Câmara Municipal de Peniche, já há 16 anos a esta parte, onde exercemos a nossa atividade, é haver uma sede propriamente dita na sua extensão. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Haver uma sede onde, para além de termos os nossos serviços administrativos, possamos ter recolhas de sangue nessa mesma sede. Como existe nas Caldas da Rainha, como existe em Guimarães, como existe em Alpiarça, como existe no Seixal, haver um edifício ou um pavilhão onde possamos ter os serviços administrativos da nossa associação, onde nós possamos fazer as nossas assembleias, as nossas reuniões, o nosso trabalho de casa, mas onde possamos também, nesse mesmo espaço, receber os dadores de sangue, fazer os nossos aniversários, fazer uma sessão de fados, fazer com convívio também, porque não, um espaço físico onde alberga essas situações, todas no mesmo espaço. Até hoje não foi possível, por motivos financeiros, por motivos também de contingências financeiras nossas e também camarárias, porque o projeto que havia era um projeto financeiramente incomportável na altura, já há 17 anos a esta parte, depois as coisas arrefecem, mas queremos acreditar, e eu quero acreditar juntamente com os meus colegas, que a nível camarário, que esse caminho, embora difícil, mas que seja possível, com o apoio camarário, com o apoio das juntas de freguesia, conseguir materializar esse sonho, que era um dos sonhos meus e também dos meus colegas, que não queria sair sem concretizá-lo, desde que eu tenha força, desde que eu tenha o apoio dos meus colegas, da minha equipa, e desde que eu tenha este prazer e esta paixão de ajudar o próximo, enquanto eu tiver saúde e coragem, e apoio dos meus colegas, que não é menos importante, e a confiança deles, com certeza que temos um caminho grande ainda para percorrer, e para fazer muito bem a muita gente. Olha, e tirando agora a associação, quais são os sonhos do Jorge Pessoa? Os sonhos do Jorge Pessoa. Olha, um bom nome artístico, Jorge Pessoa. Jorge Pessoa. O meu sonho neste momento era, para além do que eu, modéstia à parte, que eu já posso fazer e que eu já faço neste momento. Claro. Pode não haver, podes não ter. O meu sonho era poder ainda fazer mais pela minha terra, poder fazer mais por Peniche, poder que as minhas competências, modéstia à parte, pudessem servir para fazer algo mais ainda pela comunidade, e que as pessoas dessem uma oportunidade
vamos dar a oportunidade a uma pessoa jovem, vamos dar uma oportunidade ao Jorge e ver o que é que ele consegue fazer. Muito bem. É o meu sonho, é a minha perspectiva. Só Deus é que sabe se para concretizar ou não. E tu? E eu também, Mas é o meu sonho, é fazer algo mais pela minha terra. Muito bem. Jorge, vamos comentar esta frase. Paciência, persistência, transpiração fazem uma combinação imbatível para o sucesso. Concordas? Fazem. Não concordas? Acima de tudo, persistência, persistir, não desistir. Porquê é que desistimos tanto, Jorge? Na vida? As tentações são muitas para desistir, não é? Perante as dificuldades, a pessoa vê, tenho um caminho tão grande para fazer, há tantas dificuldades que vou ter que passar, vou ter que sofrer tanto até chegar à vitória. Se calhar não vale a pena sofrer tanto, não vale a pena estes percalços todos, mas vale ficar por aqui e ficar na zona de conforto, ficar sentado no sofá. Eu não consigo ficar sentado no sofá. Eu prefiro sair da minha zona de conforto. Prefiro que me dou às costas, ou prefiro que me dou aos braços, ou prefiro que me dou à de cabeça, ou prefiro que façam uma noitada para fazer um projeto da associação. Mas chegar à vitória com persistência e com transpiração, mas também é preciso ter paciência. Paciência para ultrapassar as dificuldades. Portanto, é uma combinação importante. Ser paciente, saber esperar a hora certa e o momento certo para poder arregaçar as mangas, não desistir perante as dificuldades, portanto, ser resiliente, que é uma palavra que está na moda hoje em dia, ser persistente, a capacidade de resiliência, que também temos que aprender ao longo da vida, e, acima de tudo, trabalhar. Nada se faz sem trabalho. Se queres uma verdadeira mudança, para de te concentrar no tamanho dos teus problemas e começa a concentrar-te no teu tamanho. É um facto, concordo, porque para haver mudança não podemos concentrar nos problemas. Para haver mudança temos que concentrar naquilo que nós gostamos de fazer, ou naquilo que nós gostávamos de vir a fazer, e colocar o foco naquilo que nós, nesse estádio, se assim podemos dizer, olhando de uma perspectiva médio e longo prazo e focando nesse patamar que nós queremos chegar, para além de... porque assim estamos a ir a médio e longo prazo, estamos a olhar mais além, que eu costumo dizer que é preciso, para além de ver uma carta ou de ver um livro, é preciso ler o livro, é preciso ver o livro e é preciso saber a história que aquele livro transmite, a ideologia que aquele livro traz, a lição de vida que aquele livro nos trouxe para a nossa vida, para além de ler o livro. Portanto, é preciso... O que está para além do é preciso óbvio, ver o que está para além do óbvio. É preciso perspectivar o dia da manhã. Eu costumo dizer que eu gosto sempre de olhar para o presente, ter os pés bem assentes na terra, olhar para o dia de hoje, mas gosto muito de olhar sempre para o médio e longo prazo. O que é que vai ser a minha vida daqui a 10 anos? O que é que vai ser a minha vida daqui a 15? O que é que eu gostava de ser? O que é que eu gostava de fazer? O que é que ainda me falta fazer? E para isso é preciso mudar, é preciso dar o salto, é preciso arriscar. Aponta para a lua, porque se falhares podes acertar pelo menos numa estrela. É um facto. Apontar sempre, apontar um caminho, apontar uma estrada, apontar um percurso que nós queremos fazer e depois podemos não acertar, pode haver um atalho, pode haver necessidade de fazer uns 4 piscas, necessidade de fazer um pisca para a direita, um pisca para a esquerda, a meio caminho, mas acima de tudo apontar um caminho, apontar um trilho, ir atrás do prejuízo e aprender e melhorar. Um dos grandes males de todos nós, eu passei por isso muitos anos, é fazermos coisas sem saber muito bem para o que é que estamos a fazer. Certo. É quase como, isto tu acabaste de explicar isso muito bem de outra maneira, que é, ok, vamos para aquele caminho, e alguém pergunta, está bem, mas é para ir ter aonde? Olha, boa pergunta, nem eu sei. Então andamos ali às voltas e a coisa... Eu passei muito por isso, e agora estava-me a rever nessas duas palavras, que é, nós temos que ter realmente presentes... É ter um sentido, na minha opinião, porque senão é um vazio, portanto criamos aqui fazer, não é? Não, criamos um sentimento vazio, estamos a enganar-nos a nós próprios e quem está à nossa volta, e estamos a cair num engano, e estamos a cair tipo um saco vazio, um saco vazio que nós fomos a mão lá dentro, não tem nada. E acaba por, olha, pus a mão dentro do saco e o saco está vazio, não tem lá nada. Podia ter alguma coisa construtiva, alguma coisa bonita, algum lembrete, alguma prenda, mas o saco está vazio.
E a sensação de vazio, para mim pessoalmente, e acho que pelo menos para a maioria das pessoas, a pessoa tem que ter consciência quando está a caminhar no vazio. E quando está a caminhar no vazio, alguma coisa não está bem. Temos de sair do vazio e ir para um caminho, para uma estrada e ter um rumo. Tipo um barco, quando vai para a berlenga, tem um rumo. Se o mar estiver de um determinado sentido, aproxima-se mais da costa. Se o mar estiver num determinado sentido, Vai se adaptando é a mesma questão. Portanto, temos de ter capacidade de adaptação, capacidade de resiliência, mas temos de ter um caminho, porque de outra maneira entramos no vazio e esse vazio acaba por ser um foco de inconformismo, um foco de mal-estar e depois acaba por ser um foco de infelicidade que temos que combater, temos de tentar combater. E a última frase. Começa por fazer o necessário e depois o possível. E de repente estarás a fazer o impossível. É um facto. Portanto, primeiro, fazer aquilo que é necessário ser feito. Primeiro, fazer aquilo que é importante ser feito. Distinguir e fazer sempre a destrinça entre o urgente e o importante. Há coisas que são importantes e há coisas que são urgentes. O urgente é para já, é para agora, é para ontem. O importante é aquilo que é fundamental, é aquilo que é vital para uma associação, para uma organização. Isto é gestão. Discernir pontos fortes e pontos fracos. Lá está, também são conceitos básicos da gestão. Mas, acima de tudo, primeiro fazer o necessário e aquilo que é possível ser feito com os meios que nós temos possíveis. Até termos melhores meios. Até termos melhores meios, até haver outro contexto que favoreça fazer algo mais. Quando o contexto favorece em fazer algo mais, porque temos mais meios, porque temos mais apoios, porque temos mais recursos humanos, aí sim, quando nós damos por ela, já estamos a olhar mais além, já estamos a perspectivar aquilo que parecia impossível ou parecia pouco verosímil de ser feito, mas conseguimos lá chegar. Estas tais metas quase inalcançáveis que nós lutamos por elas e é os tais sonhos que nos fazem arrepiar e mexer ao longo da nossa vida, que é irmos atrás deles. 4 perguntinhas para responderes, resumidamente, quase como jogo da televisão. Se viajasses no tempo, escolhias o que estás a fazer agora ou mudavas alguma coisa? Escolhi o que estava a fazer agora. Muito bem. Quais são os teus livros favoritos? Pelo menos um. O livro favorito? Gestão. Chama-se mesmo Gestão. Okay. Livro da minha faculdade. Tem sentido para ti o que fazes e a vida que levas? Tem sentido o que eu faço, tem sentido a vida que eu levo. Estou a tentar que faça um bocadinho mais sentido noutras vertentes, noutras cambiantes, num caminho de redescoberta que eu também estou a fazer, da idade que eu tenho, de proximidade dos 50, se assim podemos dizer. É quase um semi-balanço deste meio século que já quase que vivi, fruto também se calhar da idade, mas acho que acima de tudo ver a vida de outra forma, analisar a vida de outra forma, analisar a envolvência da vida de outra forma, valorizar aquilo que temos de bom, mas sem dúvida nenhuma nunca perder os nossos sonhos de vista, porque isso é a lanterna do nosso dia-a-dia, é termos os sonhos bem lá apontados, mesmo que sejam muito difíceis, não desistir e ser perseverante e ser resiliente. Acho que isso é fundamental. Imagina que a tua vida é um filme e tu és o ator principal. Qual é o teu papel nessa história? O meu papel é, acima de tudo, combater. Combater e procurar, que não é fácil hoje em dia, nos dias que correm, na sociedade que nós vivemos não é fácil, mas acima de tudo tentar procurar equilíbrios. Diariamente tentar procurar equilíbrios onde às vezes não existem. Procurar pontos de equilíbrio, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida associativa, procurar pontos de equilíbrio. E esses pontos de equilíbrio e essa redescoberta e esse caminho de aprendizagem de pontos de equilíbrio, acho que é fundamental para que depois haja aqui um vínculo e haja aqui uma linha de felicidade que cada um de nós devemos sempre nunca perder e procurar, que é aquilo que fazemos dá-nos prazer e dá-nos felicidade,
porque de outra forma não vale a pena. Sem prazer e sem felicidade, As coisas não... quem disser o contrário não vale a pena. Façam as coisas com prazer, façam as coisas com alma, façam as coisas com o tal arrepio, porque isso está a mexer convosco, isso mexe convosco e de certeza que estão a fazer aquilo que vocês gostam. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Agora, a resposta é bem simples aqui. Ou é de mais ou de menos. Ou tens de mais ou tens de menos. Medo. Demais. Amor. De menos. Culpa. De menos também. Esperança. Demais. Solidão. Às vezes demais também. Decepção. Às vezes também tenho demais. Às E vezes. tranquilidade. De menos. De menos. E destes todos, podes escolher um para falar, para resumir. Acima de tudo, eu penso que todos estes conceitos, o medo, o amor, a culpa, a esperança, a solidão, a decepção e a tranquilidade, Sentimentos. são sentimentos pessoais de cada um. Portanto, Certo. são, para mim, a solidão pode ser uma coisa, para outra pessoa pode ser Para outra. ti, no teu caso, Para mim, no meu caso concreto, todos estes vetores são importantes na nossa vida. qual é aquele que te influencia neste momento a tua vida mais? Neste momento, aquilo que é mais importante, sem dúvida nenhuma, é a esperança. Neste momento, acho que a esperança é fundamental na minha vida pessoal. É o acreditar, é haver esperança e precisar que hajam momentos bons e mais favoráveis ainda para que os sonhos se tornem realidade e para que eu possa ainda preencher um bocadinho mais a minha alma e o meu coração dentro do pouco que eu sei fazer e da minha capacidade que eu possa saber fazer, mas acima de tudo ter esperança no futuro, ter esperança no dia da manhã e ter esperança que vou ter capacidade de ser um bom pai com as dificuldades todas de hoje em dia, ter esperança de ter a capacidade desta parte de tentar ser um bom marido, como já sou há quase 19 anos, tenho tentado fazer o melhor possível e tentar também ter esperança de tentar fazer o melhor possível na associação e noutras vertentes onde também estou com muito gosto, mas acima de tudo com a entrega. Há muita gente que às vezes, algumas pessoas, alguns amigos criticam que eu entrego-me sempre muito onde eu estou, mas eu não consigo ser de outra forma. Acho que a pessoa se entrega de mangas arregaçadas para entrar a meio gás não vale a pena. Não vale a pena. Para ir para o mundo associativo, ou para o mundo empresarial, ou para o mundo camarário, ou para o mundo, seja em que área for, eu sempre me revi a entregar tudo o que eu tenho. Porque depois fico de consciência tranquila. Olha, entreguei tudo o que tinha para entregar enquanto lá estive. A partir daí a nossa consciência fica completamente tranquila, completamente limpa, porque entrar a meio gás não façam isso. Para irem para a faculdade e não se entregarem a um curso de corpo e alma não vale a pena. Pensem sempre bem neste conceito que é a pessoa para ir tem que se entregar. Para ir para o mundo associativo, para ir para uma Câmara Municipal, para ir para uma junta de freguesia, a pessoa tem que ir de corpo e alma aberto, em que vai se entregar a uma causa, vai se entregar a um serviço, vai se entregar a uma competência, mas sempre me conduzi com este sentimento de entregar tudo. E o entregar tudo faz parte da minha maneira de ser e acho que só assim é que faz sentido. Olha, vamos acabar aqui como costumamos fazer, com aquilo que é, falámos aqui de barcos, falámos aqui de rumos, os valores que são a bússola que nos conduzem, que tantas vezes nos esquecemos deles, que tantas vezes não pensamos neles e outras vezes os levamos à risca demais. Todos nós temos valores e conforme os teus valores tu vais seguindo o teu próprio caminho, vais ficando sempre com aquele valor que tu achas que é o mais importante para ti destes todos. Começamos com o humor, alegria e entusiasmo. Qual é que preferes destes dois? Alegria e entusiasmo. Conforto. Qual é que trocas? Este está em primeiro. Este está em primeiro, Yeah. troco o humor Não, pelo... queres o conforto ou ficas com este? O que é mais importante para ti? Quero a alegria e o entusiasmo. Ok, continua em primeiro. Empatia. Alegria e o entusiasmo. Segurança. Agora prefiro a segurança. Muito bem. Aventura.
Prefiro a segurança. Descontração. Prefiro a segurança. Falta mais 4. Criatividade. Agora prefiro a criatividade. Autocontrolo. Prefiro a criatividade. E por último, o equilíbrio. Agora prefiro o equilíbrio. Acho que é o princípio e o fim. O princípio e o fim é sempre o ponto de equilíbrio. Então, Na nossa vida, é sempre. o que é que tu tens que ter diariamente, tu enquanto pessoa, para que não te falte este equilíbrio? Acima de tudo, tenho que ter capacidade, porque este processo de associativismo, este processo de humanitário, da minha fatia, da minha vida, se assim podemos dizer, este processo de crescimento e de autoanálise também é um processo solitário. Um presidente de uma direção, perdão, de uma associação, seja ela qual for, também é um processo solitário, para além de ser um processo de equipa, mas passamos muitas horas sozinhos. Passamos muitas horas de pensamento, muitas horas de análise, muitas horas para tomar decisões certas, ou para poder sugerir a tomada de decisões certas, não é? Para tomar decisões assertivas, que é isso que nós tentamos sempre fazer. Às vezes também erramos, não é? Mas este ponto de equilíbrio é fundamental. E eu preciso ter o ponto de equilíbrio. Como é que eu consigo ter este ponto de equilíbrio? É, acima de tudo, nunca deixar de ter espaço para mim. Porque por mais que eu tenha valências, ou por mais que eu tenha funções, ou por mais que eu tenha bocadinhos do meu dia-a-dia que me estão a ocupar, nunca perder um cantinho que seja 10 minutos, um quarto de hora, 5 minutos que seja para mim. E esse ponto de ter um bocadinho para mim, seja eu, seja quem for, é o ponto de equilíbrio. É o ponto de restauro, se assim podemos dizer. Sim. É o nosso ponto de encontro. É este ponto de equilíbrio, é o tirar fotografias ao fim do dia. Pode parecer que não tem importância nenhuma, para mim é fundamental. É este bocadinho que eu estou sozinho com a máquina fotográfica em que vou tirar fotografias sem saber onde é que vou tirar. Aquilo surge e já algumas fotografias minhas, modéstia à parte, também já foram publicadas na National Geographic, por exemplo, e alguns concursos que eu tenho participado, em tom de brincadeira, sem nenhum intuito profissional, mas a fotografia é mesmo isso, é nós partirmos à descoberta, olha, surgiu um momento, porque tenho a máquina fotográfica no carro e tiro uma fotografia e sai uma fotografia fantástica. As coisas nascem quase sem um intuito, é no momento, é espontâneo. E este ponto de equilíbrio é nunca perdermos esse bocadinho. Seja a fotografia, seja andar de bicicleta, seja andar a pé, seja ler um livro em casa, terem sempre um bocadinho onde possam reencontrar-se a vocês mesmos. E este reencontro é nestes momentos que nos preenchem e que também gostamos de fazer bem, neste caso a nós mesmos. Nós próprios. A nós próprios, cuidar da nossa alma, cuidar do nosso espírito. É para esquecer. Cuidar do nosso equilíbrio interno, que é fundamental, e isto é um trabalho diário inacabado. Por mais que a gente tente hoje em dia, cada vez mais, com as vicissitudes da vida, com as dificuldades da vida, com tantas tecnologias, com tantas redes sociais, às vezes é difícil desligar. E temos de ter capacidade de encontrar este equilíbrio desligando. E às vezes é difícil dizer que não, é difícil desligar o telemóvel, é difícil, mas temos mesmo que impor esta regra. É o saber desligar e o saber, não, agora são 10 minutos que eu vou ter que me reencontrar, que eu vou ter que tirar uma fotografia, ou vou ter que estar um bocadinho comigo mesmo, e este ponto de equilíbrio em cada um de nós acho que é a essência, acho que é o equilíbrio. Portanto, o ponto de equilíbrio fundamental é este bocadinho, esta fatia, pode parecer menos importante, mas que faz toda a diferença, para depois o equilíbrio no global funcione, para que a nossa casa funcione bem, que o nosso trabalho funcione bem, que os nossos amigos gostem de estar connosco, e para depois tudo o que está à nossa volta possa ter as sinergias, que é um termo também que está muito em voga, as sinergias corretas e o sentimento de positivismo que acaba por fazer diferende Acabamos então em equilíbrio. Exatamente. Que é das palavras, dos valores mais importantes também para mim. Antes de nos despedirmos, podes e deves, agora sim, antes de agradecer esta espetacular conversa, Obrigado. Deixar uma mensagem direta para todos os que nos estão a ouvir, da importância, e contra mim falo, como já te disse, que nós temos todos de participar nesta questão de ajudar-nos uns aos outros, neste caso concreto, da dádiva de sangue.
A importância da dádiva de sangue não desfazendo de forma alguma, não puxando a brasa à nossa sardinha, que é mesmo a minha sardinha, mas a dádiva de sangue é fundamental. Porquê? Porque o sangue é um líquido precioso. É um líquido precioso, só o ser humano pode dar ao seu próximo. Até um dia mais tarde pode ser preciso para nós mesmos, para mim mesmo, para um familiar meu. Isso é fundamental. Portanto, e não havendo máquinas artificiais, não havendo nada que fabrique esse líquido para a vida humana tão precioso que é o sangue, é importante cada um de nós, desde que seja saudável, certo, desde que tenha mais de 18 anos e até aos 65. certo, É preciso ter também mais de 50 kg de peso. ok, E seja uma pessoa saudável, mesmo que tenha tatuagens hoje em dia, basta esperar 6 meses depois de ter feito a última tatuagem, pode e deve dar sangue. Uma coisa não impede a outra. Desde que nunca tenha levado uma transfusão de sangue. Quem já levou transfusões de sangue, por motivos também de jurisdição do Ministério da Saúde, não pode dar sangue. Mas desde que seja uma pessoa saudável, que se sinta bem, que tenha mais de 50 kg de peso, tenha mais de 18 anos de idade até aos 65, basta em cerca de 30, 40 minutos esticar o braço, dirigir-se a um posto de colheita. Em Peniche é sempre nos primeiros domingos de cada mês, com exceção do mês de agosto por causa da festa da Nossa Senhora da Boa Viagem. Levar um cartão de cidadão, um documento identificativo com fotografia e ter vontade de ajudar. Portanto, a partir daí, em 30, 40 minutos, faz a sua dádiva, não se sente nada, não tem dor. É um processo completamente acompanhado, é um processo com médicos, enfermeiros, auxiliares e também membros da nossa associação, um processo seguro, um processo completamente indolor, não se sente nada e um processo, acima de tudo, de benevolência, em que a pessoa sai de lá, olha, já ajudei a salvar 3 pessoas, sabe-se lá quem são, e até pode ser do outro lado do mundo, pode ser na Alemanha, pode ser no Porto, pode ser no Algarve, pode ser nos Açores, sabe-se lá quem, mas as pessoas saem da dádiva de sangue com o coração cheio e, acima de tudo, com a saúde vigiada, porque a pessoa a dar sangue, há uma parte do sangue que é analisada e temos a nossa saúde vigiada gratuitamente, sem despesas nenhumas, e juntamos o útil ao agradável e ajudamos a salvar vidas, porque todos os dias o sangue faz muita falta. E costumo dizer, só para terminar, tranquilo, não são os doentes que têm que esperar pelo sangue nos hospitais, mas é o sangue que tem que estar nos hospitais à espera dos doentes. Muito obrigado. Foi um prazer. Foi uma alegria enorme. Foi um prazer. Obrigado. Foi mais um episódio de pura gente que ama a gente, aqui todas as quintas-feiras neste nosso podcast. Espero que tenham gostado. Já sabem, comentem quem é que gostavam de ver aqui na próxima semana. Hoje foi o Jorge Guerreiro, até porque o nome lhe cai bem. Fiquem bem, sejam felizes e com muita saúde. Obrigado. Obrigado.